E se o último pedido da tua mãe, já no leito de morte, fosse para te deixar para trás toda a mágoa, todo o rancor que tu carrega, e fosse procurar a tua avó paterna e o teu pai, que te abandonou quando ainda estavas em gestação, deixando tu e a tua mãe para trás. Uma pessoa que tu nunca teve contato, que tu não sabe nem quem é, mas ela te faz esse pedido e te dá uma orientação, que tu vais ter que te deslocar da cidade onde tu vive, lá no sertão do Nordeste, para uma cidade bastante distante de onde tu estás, para cumprir essa última promessa que tu faz a ela, de que tu vais atrás, então, daqueles que sobraram da tua família. Essa é a saga de Samuel, neste livraço aqui, da jornalista Socorro Acioli. Estou falando de A Cabeça do Santo, ela que foi aluna de ninguém mais, ninguém menos do que Gabriel Garcia Marques. Então, para quem só conhece Socorro Acioli da sua literatura infanto-juvenil ou os ensaios biográficos de figuras importantes da história política do nosso país, como é o caso do Frei Tito, até mesmo de uma escritora como a Raquel de Queiroz, aqui vai se defrontar com esse aspecto da capacidade de apreender tudo aquilo que o Gabriel Garcia Marques passou para ela, nessa experiência que ela teve como aluna dele em Cuba, para a realidade brasileira do Nordeste. Ou seja, é interessantíssimo aqui a forma como ela aproxima a situação dos acontecimentos fantásticos, do que está no âmbito dos sonhos, dos devaneios, para uma realidade social, política, religiosa, com a complexidade que é a do nosso país e principalmente do sertão nordestino. Aliás, vale a pena dizer também que essa obra aqui na Companhia das Letras tem a publicação com uma capa que ela, na verdade, parece uma sobrecapa. É algo que a gente pode retirar aqui e aí vai se defrontar com esta imagem belíssima aqui do sertão do Nordeste. Então a gente tem esta capa e contracapa, que é uma foto só, para que a gente possa entrar dentro dessa história. Eu achei interessantíssima a ideia também da capa, com essa sobrecapa, e esse aspecto de mostrar, de revelar a imagem do ambiente onde se dá toda a trama. Aqui a gente acompanha o Samuel rumando ali durante 16 dias da sua cidade natal, Juazeiro do Norte, lá onde faleceu sua mãe, até a cidade de Candeia e depois a cidade de Canindé, que é próxima a Candeia. Mas essa distância entre Juazeiro do Norte e esse município de Candeia é bastante extensa, por isso ele fica muitos dias na estrada com sol na cabeça, passando fome, sede, sem ter ajuda de ninguém. Ele até encontra umas pessoas enquanto ele se desloca por lá, que estão fazendo a travessia, que acham que ele é alguém ligado à religião e tudo mais, e aí se aproximam dele e depois percebem que ele não é, que ele está cumprindo ali, na verdade, uma promessa para a mãe, e a promessa para a mãe não é só encontrar a avó paterna e o pai, é também acender uma vela para cada um dos padroeiros destes 3 municípios. Então, uma vela teria que ser acesa para o padroeiro de Juazeiro do Norte, que é o padrinho Padre Cícero, outra lá em Candeia para Santo Antônio e uma terceira para São Francisco em Canindé. E ele vai chegar até a cidade de Candeia e chegando lá ele vai se defrontar com uma mãe e uma filha, em que a mãe trata ele de uma forma muito rude e escorraça ele de lá, e a filha não, a filha acolhe ele de alguma forma, dá um saco de pão velho para ele lá para que ele coma. E aí um primeiro aspecto importantíssimo aqui das relações humanas que se desenvolvem nessa obra, que é o sentimento que a filha tem de um certo egoísmo, um prazer de ver que tinha alguém em uma situação pior que a dela. E como não dizer que isso é humano? E aí a gente tem uma série de situações como essa que acontecem aqui e realmente se realizam com esta obra. Então ele acaba sendo mal recebido pelas primeiras 2 pessoas que ele encontra por lá, e depois ele vai achar então a casa da sua avó Niceia, e lá também ele não tem a receptibilidade que ele achava que ele teria. Ele acaba sendo mal recebido pela avó também. Lá ele acaba sendo escorraçado pela sua avó Niceia. Ela manda ele adentrar um caminho ali por uma mata próxima à sua residência e ir ficar abrigado em uma caverna que tinha ali próximo, porque ela não convida ele para comer, não convida ele para tomar um banho, não convida ele para dormir lá numa cama quentinha, nada disso. Ela manda ele ir andando. E aí ele fica pensando, será que o pai dele está escondido lá dentro? Será que o pai dele já morreu? Por que será que ela me tratou tão mal assim? E ela fala para ele, ó, vai cair um temporal aqui muito forte,
é melhor tu estares abrigado, segue por ali. Ele vai pelo caminho que ela orientou e acaba sendo mordido por um cachorro. E ele vai entrar dentro dessa caverna, já machucado, ainda com fome, com frio, molhado da chuva, todo arrebentado. E lá dentro ele vai ficar num ambiente extremamente insalubre, com ratos, com barata. E aí ele começa a perceber, naquele momento que ele está dentro dessa estada, ele acaba dormindo por lá, mas ele acorda com um zunido assim, muito grande. Ele acorda ouvindo vozes de mulheres fazendo pedidos para Santo Antônio, para que elas pudessem casar com os seus amados, os seres amados, com os seus pretendentes, né, com aquelas pessoas que elas queriam constituir família. E ele ouve aquele em meio desse vozerio todo das mulheres, ele também ouve uma voz de uma mulher que está cantando uma música que ele não consegue identificar muito bem. Atordoado, ele acaba saindo, entrando de volta e percebe que geralmente isso acontece entre as 5 da manhã e as 5 da tarde. E ele vai se defrontar com uma outra situação inusitada, que é, ao estar lá dentro, um menino acaba entrando nesse espaço. O Samuel tinha em torno de 28 anos, se eu não me engano, e esse rapaz era mais moço, e esse rapaz entra na caverna e se assusta com a presença do Samuel, e o Samuel se assusta com a presença dele, e aí o menino acaba revelando ali que esse era um espaço onde ele ia lá curtir a sua puberdade. Ele estava com revistas pornográficas e ele ficava lá tendo a sua privacidade naquele espaço até o Samuel ocupar o seu esconderijo. Eles vão trocando ideias, o menino de nome Francisco percebe que só o Samuel ouve de fato essas vozes, ele não consegue ouvir nada dentro da cabeça do santo. Esse santo é o Santo Antônio, a estátua, ela tinha ficado com a cabeça tirada ali, onde Samuel acabou entrando, como se fosse uma caverna, e o corpo estava um pouco mais próximo, o corpo que foi erguido, mas que não foi colocada a cabeça em cima. O Samuel começa a contar para ele o que ele está escutando, falar de pessoas que o menino percebe que ele não poderia conhecer, e muito menos os detalhes que ele dá em relação a essas pessoas, e aí o menino vê ali uma oportunidade de conseguir fazer uma troca com o Samuel. Ele começa a ajudar o Samuel, primeiro a curar a ferida da mordida do cachorro, depois a se alimentar, e vai tentando estabelecer um contato maior com ele, até ver que esse dom do Samuel poderia ser usado para eles tirarem algum proveito, se eles começassem a ajudar estas mulheres. E é isso que eles vão começar a bolar e a fazerem juntos, até que surge um terceiro personagem, que é um radialista da cidade, e eles começam a colocar isso em prática com um pouco mais de consistência, digamos assim. O pai do Francisco também entra na história, né, o Chico Coveiro, e tem um papel interessante. A religiosidade perpassa toda a narrativa, as questões políticas, a especulação imobiliária, o interesse que está por trás desses políticos que se envolvem e ficam por muito tempo no poder destas cidades pequenas do interior, não só do Nordeste, de outros estados do nosso país. Eu consegui me transportar para esta região do Nordeste, estabelecer uma série de relações por essa teia de afetos e de experiências que são próprias de todos nós, independente de onde estivermos, mesmo que eu esteja aqui no Rio Grande do Sul. Mas a autora teve essa capacidade de fazer eu me transportar para lá a partir dessa relação humana entre os personagens. E aí tem uma situação também muito interessante, que é o fato de que a autora me fez pensar a respeito do que é o destino, o que é aquilo que a gente diz que acontece ao acaso, ou que estaria traçado, e esses pequenos milagres da vida, né, que, ao meu ver, ela consegue nos dar uma mensagem muito forte aqui, que é o fato de que todos nós somos resultados das experiências que os nossos pais e que os pais dos nossos pais tiveram, e essas experiências, muitas vezes, da nossa mãe, do nosso pai, muito antes de nós sermos concebidos, mas que de alguma forma elas vêm como herança. E os dons, né, esse acontecimento fantástico dele conseguir ouvir vozes e usar isso para o bem ou para o mal, o uso que ele dá para isso, a forma como ele lida com esse dom, está relacionado diretamente com a realidade dos fatos, porque aqui a gente tem esses acontecimentos que são próprios das relações interpessoais, né, de um poder político, de um poder econômico, de uma relação que se estabelece em meio à crença nos santos, nos padroeiros desses municípios. Então tudo isso interlaçado e que deu muito certo aqui na experiência da Socorro Acioli. Um livraço, um livro que eu recomendo fortemente para vocês. Foi o terceiro livro da minha meta para esse ano de 2022 e eu comecei muito bem realmente a minha leitura esse ano. Eu quero deixar aqui então registrado que esta é uma obra que
certamente vai modificar você. Depois que você entrar nessa leitura, você não vai sair igual do que você começou a fazê-la. Eu de início demorei para pegar aqui o enredo da obra. Eu vim de um outro livro nacional, eu tinha lido A Crônica da Casa Assassinada, então até eu conseguir trocar a estação, eu estava tentando entender para onde que o Samuel iria guiar essa história, iria nos conectar com a realidade do Nordeste, do sertão nordestino, e aos pouquinhos ele foi fazendo isso, me prendeu e eu não consegui largar mais o texto, e acabou que a leitura se tornou realmente muito intensa. E aí, na medida que foi passando esse tempo, que eu fui imergindo na história, eu fui percebendo o quanto eu poderia tirar uma série de aprendizados para que eu possa entender um pouco mais também da minha situação, da minha vida, das experiências que eu tive e que até hoje elas deixam marcas. Que nada, na verdade, é por acaso. Tudo tem a ver com uma tal força estranha que a autora nos fala aqui e que nos leva, cada um de nós, mesmo diante das dificuldades, dos percalços, daquilo que acontece e que parece que veio do nada nas nossas vidas, muitas vezes a gente consegue seguir em frente. Aqui fica a dica do sujeito literário de hoje, então, A Cabeça do Santo, de Socorro Acioli. Façam essa leitura e depois venham aqui me dizer o que vocês acharam. Se já fizeram, comentem aí, vamos trocar um pouco mais de ideia para continuar valorizando e reforçando a importância dos autores nacionais contemporâneos. Até a próxima aqui do Sujeito Literário. Tchau, tchau.